Salve, salve pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula sobre gráficos agora. Nessa aula aqui, pessoal, nós vamos começar a sintetizar as coisas, tá? Bem, nessa tabela aqui eu tenho muita informação. Isso aqui não gera gráfico nenhum, porque daqui eu tenho que primeiro tirar as coisas para poder depois mostrar isso no gráfico, né? Digamos que a minha ideia aqui inicial, pessoal, seja o seguinte: eu quero fazer uma tabela onde eu quero pegar o total de vendas por produto, para saber qual que é o produto que mais vende, o produto que menos vende e por aí vai. Vamos fazer isso? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é extrair dessa minha tabela aqui a lista dos produtos, tá? Bem, aqui tem produtos repetidos. Nós aprendemos na aula a função único, lembra? Então eu vou criar aqui primeiro meu título, ó, produto. E aqui embaixo eu vou colocar minha função único. Se vocês precisarem de suporte com essa função, assistam o vídeo dela, tá? Então eu vou colocar assim, ó, único, abre parênteses, e eu vou pegar a lista dos meus produtos, do 1 até o final. Ok? Minha função acabou, eu dei Enter, tá aqui, ó. Esses são os produtos que eu tenho para vender. E o total de vendas, eu vou colocar aqui do lado, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um soma C, pessoal. Soma C. Ah, professor, não lembro da função soma C. Não se preocupa, nós temos uma aula sobre a função soma C, conte C e média C. Vocês vão assistir lá no comecinho do nosso curso, tá? Então eu vou somar, pessoal. O que eu vou somar? Bem, a primeira coisa que eu tenho que mostrar na função soma C é o intervalo onde eu vou fazer o teste. Então eu quero testar todos os filtros genéricos, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou lá na tabela dos produtos, vou selecionar ela toda, vou fixar, ok? Aí, vírgula, qual que é o critério? O que eu estou procurando? O filtro genérico, tá? Legal. Qual que é a próxima coisa? Eu vou somar agora. Qual que é o campo que eu quero somar? É essa coluna aqui, não é? Vou fixar também, vou fechar e pronto. Aqui eu tenho o total de vendas do filtro genérico. Vou copiar a fórmula para baixo e eu tenho o total de vendas de todos os meus produtos, tá? Então, ó, o filtro genérico vendeu 4 milhões, a capa de amianto 9, o mineral preparado 5 milhões. E agora eu vou empurrar tudo ali para o lado, porque eu já consegui, pessoal, uma tabela bem mais interessante para fazer um gráfico aqui do que aquela tabela toda, tá? Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder trabalhar melhor. Pronto. Ó, é bem mais interessante eu trabalhar com uma tabela assim, onde eu tenho sintetizado os dados daquela grandona ali, do que com aquela tabela toda, não é verdade? Olha que legal, pessoal, a gente conseguiu sintetizar uma tabelinha usando duas funções. O único, para gerar a lista, e o soma C para trazer os valores. Show de bola, né? Bem, aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar uma média também das minhas vendas, tá? Então o que eu vou fazer? Lembra que a função média é igual a irmã da função soma? Então, média de vendas, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a minha função que está aqui, exatamente essa função, vou copiar e eu vou colar ela aqui, pessoal. Só que eu vou trocar a palavra soma por média. Eu já falei isso para vocês. Na dúvida, assiste a aula lá de soma e média, tá? Vou dar Enter, tá aqui. Tá aqui. E aqui eu tenho a média dos valores das vendas, tá? Legal. Então eu consegui criar aqui tanto soma quanto média de um filtro que eu fiz com a função único. Agora ficou legal de eu fazer um gráfico, pessoal. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o que eu quero mostrar no gráfico, que é o total de vendas por produto, tá? Bem, como é que eu quero mostrar esse gráfico? Eu vou fazer um gráfico de colunas, então eu vou vir aqui em inserir, colunas, e vou inserir um gráfico aqui. Pronto, olha que legal. Esse gráfico aqui é muito legal porque eu sei qual que é o produto que mais vende, ó. É a chapa de inox, quando eu falo em valores, não em quantidades, tá? Agora, o segundo lugar aqui é a capa de amianto, e por aí vai, eu tenho todos eles. E o que menos vende, pessoal, é a forma de alumínio. Agora, me diga uma coisa: quando é que vocês conseguiriam ver essa informação olhando para essa tabela aqui? Isso é difícil, né? Com o gráfico fácil, não é verdade? Olhando para ela aqui, seria muito difícil eu poder dizer para vocês que o meu produto vencedor é a chapa de inox, tá? Olhando para isso aqui. Agora a gente conseguiu trazer para cá essa informação concentrada e trazer isso aqui no formato de um gráfico. Legal, né? Bem, vejam uma coisa, pessoal. Quando você faz um gráfico no Excel, ele calcula, baseado nisso aqui, mais ou menos, qual que é o menor valor e o maior valor, tá? E baseado nisso, ele cria de onde até onde o teu gráfico vai. Por que ele colocou 14 milhões aqui? Ó, porque eu tenho um valor que é 11, tá vendo? O meu menor valor aqui do total de vendas é 1 milhão e 800 mil. Então ele começou no 2 milhões. Tá vendo? E terminou nos 14, porque é um pouco mais do que os 11.900, que seriam 12, né?
Então ele fez uma escala de 2 em 2 milhões, isso foi tudo automático, tá, pessoal? Agora, digamos que eu quero mudar essa minha escala aqui, tá? Eu posso, por exemplo, eu quero que ele mostre até o meu objetivo, que era 30 milhões. Como é que você faz isso? Eu quero mexer na escala do meu gráfico, tá? Bem, sempre que você vai mexer em alguma coisa no gráfico, lembra? Você quer mexer no fundo, clica nele. Quer mexer no título, clica nele. Eu quero mexer aqui, então eu vou clicar aqui, tá, pessoal? Selecionei aqui, 2 cliques. Sempre que você dá 2 cliques num elemento no gráfico, ele vai abrir isso aqui do lado, ó, que são as propriedades desse elemento que eu cliquei. Ó, se eu clicar no título, ele muda as propriedades para o título, tá vendo? Eu tenho o baldinho de tinta, que é para pintar, preenchimento e a borda. Eu tenho os formatos aqui de sombra, brilho. Lembra que eu mostrei isso lá em cima para vocês na formatação? Agora, se eu clico aqui no eixo Y, ó, ele muda tudo. Eu também tenho o preenchimento, eu também tenho a linha ao redor do texto, eu também tenho efeitos, mas eu tenho coisas mais importantes, pessoal, que são as opções do eixo mesmo, tá? Então vamos lá, eu cliquei aqui nas opções do eixo. Claro que isso aqui não vai aparecer quando eu clicar no título, porque o título não é um eixo, né? Então as opções aqui elas variam de acordo com o item que você clicou, tá? Cliquei aqui no eixo, eu vou ali nas opções do eixo, ele já me pergunta, ó, o mínimo do meu eixo está automático e o máximo está 14 milhões, mas também é automático. Ou seja, se o valor da minha tabela mudar, o meu gráfico vai mudar porque ele está mexendo automaticamente. Vamos fazer um teste, ó. Esses 11 milhões eu vou mudar para 20 milhões. Olha o que aconteceu no meu gráfico, ó. O eixo, ele estava em 14 milhões, lembra? Ele foi para 25. 25 milhões. E ele está calculando agora de 5 em 5. Por quê? Porque lá está automático, pessoal. Ó, quando eu clico aqui e vou no eixo, ele está dizendo, ó, esse cálculo do eixo está sendo feito de forma automática. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado. Olha ali, ó, automático. Tanto o mínimo quanto o máximo. Tá? Quer dizer, o mínimo e o máximo, né? Bem, deixa eu desfazer isso aqui que eu fiz, que eu perdi minha fórmula. Né? Já ajustou o gráfico de novo. Eu falei para vocês que eu queria um gráfico entre 0 e 30 milhões, né? Não interessa qual o valor que eu tiver aqui, vai ser entre 0 e 30. Ou seja, eu vou clicar aqui e vou vir e vou falar para ele assim, ó, tá 0, eu vou digitar 0. Olha o que vai acontecer aqui do lado, ó. Eu vou dar Enter, ele vai falar, não está mais automático, tá? Para redefinir. Ou seja, eu que vou definir esse valor. E o máximo que eu quero, pessoal, é 30 milhões, né? Então 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou dar Enter. Ele já colocou lá, o máximo do meu gráfico é 30 milhões, o mínimo é 0, tá? Ou seja, aquela venda que antes era de 11 milhões, que parecia ser grande, não é mais tão grande, que está longe da minha meta. Legal isso aqui, né? Então eu consigo trazer uma realidade maior para o meu gráfico, tá? Digamos que eu quisesse começar o meu gráfico, pessoal, com 4 milhões, tá? Se eu começar ele com 4 milhões, eu não vou pegar alguns itens, ó. Esse cara vai desaparecer, esse cara vai desaparecer, porque eles dois são menores do que 4 milhões, tá? Que itens são esses aqui, ó? É a fibra de vidro e a torquilha de alumínio. Nem sei o que é a torquilha de alumínio. Vamos ver, vamos fazer um teste, ó. Então eu vou colocar aqui com o meu eixo, cliquei no eixo, vim para cá e coloquei, ó, o meu mínimo agora não vai mais ser 0, vai ser 4 milhões. E vou dar Enter. Pode ver, ó, o eixo aqui da forma de alumínio, da torquilha de alumínio, desapareceu, pessoal. E os outros dois ficou tão pequenininho que não dá para ver. Tá vendo? Então eu consigo mexer no eixo aqui e dizer como é que ele funciona. E agora, para vocês terem uma ideia de como isso é importante no gráfico, como isso é importante, eu vou contar uma história para vocês muito interessante lá do norte. Nós tínhamos 2 candidatos à prefeitura, tá? Nós tínhamos o candidato 1 e o candidato 2. O candidato 1 e o candidato 2, um deles era bem rico e o outro era bem pobre. O candidato rico, ele estava com 49,80% dos votos na pesquisa eleitoral que saiu. E o segundo colocado, pessoal, estava com 48% dos votos. 48,02% dos votos. Eles estão bem próximos, né? Inclusive, talvez uma margem de erro aí. Deixa eu colocar um ponto aqui, coloquei vírgula. Pronto, ó. Eles estão tecnicamente empatados, né? Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui para vocês verem. Vamos lá. Aqui, porcentagem, casas decimais. Esses dois candidatos estão com menos de 2% de diferença. Pessoal, está 1,9% de diferença de um para o outro. Saiu a pesquisa Ibope, tá? Aí a pesquisa veio assim, ó. Eles fizeram o gráfico no jornal. Ele mandou fazer um gráfico, tá? E o gráfico saiu assim, ó. Esse candidato A e o candidato B,
Tá? Deixa eu botar o nome dos dois aqui para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu apagar esse gráfico, vou selecionar com o nome deles, vou inserir e vou colocar o gráfico aqui, ó. Pronto. Então essa aqui era a pesquisa eleitoral. Pronto, saiu assim o gráfico no jornal. Tá? Esse candidato A, pessoal, ele tem muito mais dinheiro. Então ele contratou um marqueteiro para a campanha dele. E o marqueteiro falou, não, peraí. Eu sei que é 49 a 48. Tá? Mas não vai aparecer assim no jornal, não. Não vai aparecer assim, não. Inclusive eu vou colocar assim, ó, 48,9, tá? Para ficar mais próximo aí dos dois. 48,9. Tá aqui. Pessoal, o que esse candidato fez? Ele chamou o marqueteiro e falou, não quero isso aqui não. O pessoal está vendo que nós estamos muito próximos. O que nós vamos fazer para melhorar isso aqui? O marqueteiro veio e falou, doutor, deixa comigo. Ele clicou aqui no eixo e ele veio aqui e falou o seguinte, ó, o mínimo do meu gráfico vai ser muito perto do que esse cara aqui tem. Então eu vou colocar 0,48. Pronto. Olha o que aconteceu já com ele. Por quê, pessoal? Vamos rever isso aqui, ó. Esse cara ele tem 0,48, certo? Então, quando eu coloco 0,48, que é aqui, ó, ele vai cortar o gráfico desse candidato. Tudo que está para baixo não vai aparecer, tá? Então eu vim aqui, ó, eu vou mandar ele cortar aqui o meu gráfico, nessa linha, tá? Vou colocar aqui, ó, pronto, 0,48. Primeiro passo a ser feito. Ele continua com a mesma porcentagem, ó, 48. Quando eu passar com o mouse, vocês vão ver, ó. Deixa eu passar aqui em cima, ó lá, 48,02, tá vendo? A diferença é que eu mandei cortar o que tinha para baixo. E eu tô com 48,9, né? Então o que eu vou fazer, pessoal? Aqui em cima também eu vou colocar, ó, 0,489. Exatamente o máximo, vai ser o máximo da minha aqui. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma forma. Olha como dá para trabalhar legal com gráfico só mexendo no valor dos eixos, pessoal. E eu vou colocar aqui no meu gráfico, ó, esse cara aqui, essa forma. Tudo nesse mundo é o jeito que você trata as coisas, né? Eu vou colocar um brilho nela. E aqui dentro desse gráfico eu vou falar que ele é igual à minha porcentagem aqui, tá? 48,9%. Ó. Legal, né? E esse candidato aqui, ó, eu vou escrever aqui segundo colocado. Vou mudar o nome dele, tá? E eu vou tirar esse eixo daqui. Pronto. E além disso, eu vou deixar isso aqui assim, ó. E eu vou pegar o nome do meu candidato e vou colocar em letra maiúscula. Vou pegar minha fonte e vou aumentar aqui, ó. E a cor desse cara, eu vou pintar ela de uma cor bem fraquinha, para que não chame a atenção. Então o que eu faço, pessoal? Para pintar, ó, eu clico aqui, eu quero pintar o gráfico, né? Então eu clico no gráfico, ó. Quando eu clico no gráfico, vocês vão ver que ele selecionou, ó, as duas colunas, tá? Eu cliquei aqui, ele selecionou essa, tá vendo que está selecionado? E selecionou essa também. Eu vou clicar só nessa aqui agora, que eu quero selecionar só ela. Ó, cliquei de novo, ó, ele não marcou mais aquela, só essa aqui que está marcada. Então agora eu vou vir aqui na lata de tinta para pintar, vou colocar um preenchimento sólido e vou deixar a cor bem fraquinha. Pronto, para desvalorizar meu adversário. Pessoal, olha a diferença, ó. Esse é o gráfico que o meu patrão queria, e foi para isso que ele me pagou, tá? Esse gráfico representa a mesma coisa? Representa. Esse cara tem 48,02 e esse aqui tem 48,9. Mas, dependendo da escala que eu fizer no eixo, tudo muda, tá? Isso que eu quero que vocês levem dessa aula. Dependendo da formatação que você põe no seu gráfico, toda a informação que tem nele visualmente muda. Não significa que os dados estão errados ou certos. Significa que esses dados foram manipulados visualmente de forma tal que você enxergue uma coisa que nem sempre é a realidade. Tá? Então cuidado com os gráficos
nem sempre o gráfico mostra para você o que é verdade, tá? Nessa aula, pessoal, eu trouxe para vocês a função único de novo, a função soma e média 6. Eu mostrei para vocês aqui como é que a gente faz uma para formatar e para mexer no eixo. Isso é uma coisa muito importante, tá? Sempre que forem mexer no eixo, se isso aqui não aparecer para vocês, pessoal, não se preocupa. Clica no gráfico, 2 cliques e ele vai aparecer para vocês aqui do lado, tá? Mexam nessas opções, pessoal. Mexam nelas, brinquem com essas opções, tá? Isso aqui é muito interessante, a gente vai usar bastante daqui para frente para mexer nos eixos, para mexer nas linhas, para mexer nas escalas, nas legendas e nos valores. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Levem comigo, com vocês, o exemplo que eu dei dos 2 candidatos do interior, que estão praticamente empatados, mas no gráfico tem uma diferença imensa, imensa entre eles. Ok? Claro que aqui você poderia colocar uma seta para cima, umas cores, e aqui você bota uma seta para baixo, uma cor triste. Isso tudo para representar o que você quer que o gráfico represente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.